A poderosa história da carta aos Efésios. Como viver a plenitude de Cristo. A cidade de Éfeso era uma metrópole vibrante, estratégica e profundamente religiosa do Império Romano, localizada na atual Turquia. No tempo de Paulo, ela era famosa não só por seu comércio e influência econômica, mas também por seu fervor espiritual, centrado no templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesse caldeirão cultural e espiritual, o apóstolo Paulo plantou uma das igrejas mais impactantes do Novo Testamento. A carta aos Efésios, escrita enquanto ele estava preso, não foi apenas um encorajamento pastoral, mas uma declaração teológica poderosa e atemporal sobre a identidade e o propósito da Igreja de Cristo. Éfeso representava tudo o que um mundo sem Deus podia oferecer: idolatria institucionalizada, imoralidade generalizada e uma estrutura social baseada em poder e dominação. Porém, foi nesse exato ambiente que o Evangelho floresceu. Paulo, ao escrever aos Efésios, não se limitou a instruções morais ou práticas. Ele ofereceu uma visão cósmica. Deus estava fazendo algo eterno, unindo céu e terra em Cristo, e convidando os crentes a fazerem parte dessa missão divina. A carta começa com uma bênção espiritual arrebatadora. Efésios 1, 3, 14. Onde Paulo abençoa a Deus por nos ter escolhido antes da fundação do mundo, nos adotado como filhos e nos selado com o Espírito Santo. Esse não é apenas um prólogo bonito, é uma abertura intencional que aponta para o coração da mensagem. Tudo começa em Deus, passa por Cristo e é aplicado a nós pelo Espírito. Ao fazer isso, Paulo estabelece uma base sólida sobre a qual todo o restante da carta será construído. Historicamente, Paulo escreveu essa carta durante seu encarceramento em Roma, por volta do ano 60 d.C. Ele envia a carta com Tíquico, um colaborador fiel, como forma de manter o vínculo pastoral com uma igreja que ele mesmo havia fundado anos antes, Atos 19. Essa não era apenas mais uma epístola, era uma declaração estratégica, endereçada a uma comunidade que vivia cercada por forças espirituais contrárias, mas que também tinha um chamado sublime. É fundamental entender que, em Éfeso, a espiritualidade era palpável. As pessoas praticavam magia, consultavam médiuns e participavam de cultos pagãos. A espiritualidade era um mercado, um poder e um estilo de vida. Ao anunciar Cristo ali, Paulo estava confrontando diretamente o sistema espiritual da cidade. A carta aos Efésios, portanto, nasce em um contexto de confronto entre luz e trevas, verdade e mentira, poder do alto e poderes deste mundo. Quando Paulo fala de bênçãos espirituais, de batalha espiritual e de armadura de Deus, ele está dialogando com uma realidade que os efésios conheciam muito bem, uma realidade que também nos cerca hoje. Do ponto de vista espiritual, a carta revela um aspecto essencial do coração de Deus. Ele está unindo todas as coisas em Cristo. Essa expressão, todas as coisas, não é uma hipérbole. Paulo realmente quer dizer tudo: indivíduos, comunidades, raças, classes, dimensões celestiais e até mesmo o tempo e o espaço. Essa visão cósmica da carta transforma nossa leitura. Ela não é apenas devocional, é revolucionária. Também vale destacar o estilo literário da carta. Ao contrário de outras epístolas, como as dirigidas aos Coríntios ou aos Gálatas, Efésios não se concentra em resolver conflitos internos específicos. É uma carta mais teológica e universal. Por isso, muitos estudiosos acreditam que ela foi escrita como uma carta circular, destinada a ser lida por várias igrejas da Ásia Menor. Essa característica amplia ainda mais seu alcance. O que foi escrito aos Efésios é válido também para nós hoje, em qualquer lugar do mundo. A poderosa história da carta aos Efésios começa, portanto, com um cenário de contraste. Luz nas trevas, esperança no caos, verdade no meio da mentira. O Evangelho não chegou ali por acidente.
foi um movimento calculado de Deus para plantar sua igreja em um dos centros mais desafiadores e influentes do mundo antigo. E ao escrever aquela igreja, Paulo nos entrega um mapa do coração de Deus, um convite à maturidade espiritual e uma convocação à guerra, não com armas humanas, mas com o poder do Espírito. Esse pano de fundo histórico e espiritual é essencial para entender o impacto da carta. Sem ele, corremos o risco de reduzir Efésios a uma coletânea de bons conselhos. Mas quando vemos a carta no contexto de Éfeso, ela ganha uma profundidade tremenda. Cada palavra de Paulo é carregada de intenção, dirigida a um povo cercado por desafios espirituais reais, mas chamado para viver como luz no Senhor. A história poderosa de Efésios continua ecoando, porque ela fala com força à nossa geração. Uma geração cercada por confusão espiritual, por ideologias em conflito, por uma busca desenfreada por identidade e significado. Como os efésios, somos chamados a viver de forma diferente. A carta nos lembra que nossa história pessoal está inserida numa história muito maior, a história do plano eterno de Deus em Cristo. Por fim, essa primeira seção estabelece a atmosfera espiritual e histórica da carta. É como se estivéssemos entrando em uma catedral espiritual, onde cada versículo ecoa com a eternidade. A poderosa história de Efésios não é apenas algo que aconteceu, é algo que ainda está acontecendo. Ela é viva, atual e profundamente necessária para os dias de hoje. A jornada de fé que começa com a escolha divina antes da fundação do mundo continua até a nossa resposta prática mergulha profundamente à luz desse chamado do crente eterno. em Cristo. E é exatamente aí que Paulo deposita uma das maiores revelações do Novo Testamento. Ele não começa exigindo mudança de comportamento. Ele começa revelando quem nós somos em Deus. Esse é o fundamento de toda a transformação cristã. Saber quem você é antes de tentar agir como tal. Em outras palavras, identidade vem antes de comportamento, e é isso que torna essa carta tão poderosa e transformadora. Logo nos primeiros capítulos, Paulo descreve que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. F 1:4. Isso significa que sua existência não é fruto do acaso. Você foi desejado, chamado e separado para viver em comunhão com o Criador. Esse é um antídoto direto contra a sensação de insignificância que tantos carregam. Em um mundo que tenta nos definir por status, aparência ou performance, a carta aos Efésios nos lembra que nossa verdadeira identidade está em algo eterno. Fomos escolhidos por amor, para um propósito maior. Além disso, Paulo afirma que fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. F 1:5. Isso não é uma metáfora simbólica. É uma declaração legal e espiritual. Nós pertencemos à família de Deus. A adoção, no contexto romano, significava mais do que simplesmente acolher uma criança. Era dar-lhe todos os direitos legais de herança, nome e proteção. Ou seja, em Cristo nós temos pleno acesso ao Pai. Não como servos, mas como filhos amados. Isso muda tudo sobre como nos vemos e como nos relacionamos com Deus. E não para por aí. Paulo escreve que fomos redimidos pelo sangue de Cristo e perdoados dos nossos pecados. F 1:7. A redenção aqui é uma linguagem de mercado, como se alguém estivesse preso como escravo e então alguém pagasse o preço pela sua liberdade. Cristo pagou o preço mais alto possível para nos libertar da escravidão do pecado e da morte. Isso não apenas nos limpa de culpa, mas também nos reposiciona espiritualmente. Somos livres para viver como filhos da luz. Outro ponto marcante é que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. F 1:13-14. O selo na antiguidade indicava posse, autenticidade e segurança. Paulo está dizendo que Deus colocou o seu Espírito dentro de nós como uma garantia de que pertencemos a Ele e que receberemos a herança prometida. É como se o próprio céu estivesse dizendo: esse aqui é meu. Esse selo não depende do nosso desempenho,
mas da obra consumada de Cristo. É um sinal de segurança e esperança. A identidade do crente também é comunitária. Em Efésios 2, Paulo enfatiza que judeus e gentios agora são um só povo em Cristo. Ele derrubou o muro de separação, F2:14, abolindo as inimizades e formando um novo homem. Isso é revolucionário. Num contexto de tensões étnicas e religiosas, Paulo diz que em Cristo não há mais lugar para divisão. A nova identidade em Cristo une o que antes era separado. Essa verdade continua atual em um mundo dividido por raças, classes, ideologias e até religiões. Mais ainda, ele diz que agora somos cidadãos do céu e membros da família de Deus, F2:19. Essa linguagem nos tira de uma perspectiva terrena e limitada e nos coloca numa posição eterna. Você não é apenas um crente. Você é parte de uma nação celestial, uma família espiritual, um edifício santo onde Deus habita. Isso não é poesia teológica. É uma realidade espiritual que transforma como você encara sua existência. Essa nova identidade tem implicações práticas profundas. Paulo ora para que os efésios tenham os olhos do coração iluminados, F1:18, para entenderem a esperança do seu chamado à riqueza da herança e o poder que atua em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Ou seja, Paulo não quer que eles apenas saibam disso intelectualmente. Ele quer que vivam essa identidade, que carreguem consigo essa consciência espiritual em todas as áreas da vida. Uma vez que entendemos quem somos, o viver cristão deixa de ser um fardo e passa a ser uma expressão natural dessa nova natureza. Não se trata de tentar ser alguém em Deus. Trata-se de viver a partir de quem Deus já declarou que você é. A identidade precede a prática. Esse é o segredo da plenitude cristã. Essa revelação de identidade também muda a forma como enfrentamos o mundo espiritual. Ao sabermos que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, F2:6, não temos mais que viver como vítimas espirituais. Fomos elevados espiritualmente para reinar com Cristo. Isso não significa arrogância, mas autoridade. E essa autoridade deve ser exercida em humildade, fé e obediência, mas nunca em medo. O conceito de plenitude também começa a se delinear aqui. Quando Paulo fala que somos a plenitude daquele que enche tudo em todos, F1:23, ele está dizendo que a igreja, o corpo de Cristo, é o meio pelo qual Deus manifesta sua presença e glória no mundo. Isso é espantoso. Deus escolheu se revelar através de nós. Ele não está distante ou inacessível. Ele habita em nós e nos usa como expressão da sua própria plenitude. A poderosa identidade descrita em Efésios redefine o que significa ser cristão. Não é uma adesão religiosa, mas uma transformação espiritual completa. De inimigos de Deus, nos tornamos filhos. De escravos do pecado, nos tornamos herdeiros da promessa. De isolados, nos tornamos membros de um corpo vivo e eterno. Essa seção da carta é como um espelho espiritual. Quando a olhamos com fé, vemos refletida a imagem do que Deus diz que somos. Não o que o mundo diz, nem o que achamos de nós mesmos, mas a verdade eterna do céu. A chave para viver a plenitude de Cristo começa exatamente aqui, entendendo, aceitando e se apropriando da identidade que Ele nos deu. Após estabelecer com clareza quem somos em Cristo, Paulo começa a revelar o que essa identidade significa dentro da comunidade da fé. A carta aos Efésios passa então do plano pessoal para o coletivo e nos convida a uma vida de unidade e maturidade no corpo de Cristo. Essa é uma das grandes ênfases do apóstolo. Uma fé isolada não reflete a plenitude de Cristo. Somos parte de um corpo e, como tal, precisamos crescer juntos em amor e em verdade. No capítulo 4, Paulo faz um apelo direto. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. F4:1. Esse andar digno não é uma sugestão moralista. É uma resposta natural a tudo o que já foi revelado anteriormente. Uma identidade tão gloriosa.
exige um estilo de vida correspondente, não por obrigação, mas por coerência espiritual. E a primeira característica desse andar digno é a unidade no espírito. Paulo clama por humildade, mansidão, longanimidade e amor. F 4:2-3. Essas virtudes são o cimento da comunhão. Ele reconhece que a unidade não é algo automático, mas precisa ser esforçadamente preservada. Isso significa que a paz entre os membros do corpo é uma responsabilidade espiritual, não algo opcional. A igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas com crenças semelhantes. É uma nova criação, um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros interligados. Paulo então estabelece uma teologia profunda sobre o que nos une. Há um só corpo e um só espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. F 4:4-6. Essa lista não é aleatória. Ela mostra que a base da nossa unidade está em quem Deus é, não em nossas preferências. Nossa fé é uma só porque o Deus que nos chamou é um só. Não há lugar para divisões fúteis quando compreendemos essa verdade. A seguir, Paulo introduz o conceito de dons ministeriais. Ele explica que, ao subir aos céus, Cristo concedeu dons aos homens. F 4:8. Esses dons não são talentos pessoais ou habilidades naturais, mas pessoas chamadas e capacitadas para o fortalecimento da igreja. Ele cita 5 funções específicas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. F 4:11. Esses ministérios não existem para se promoverem ou se destacarem, mas para equipar os santos para o serviço e edificação do corpo. Essa ideia é transformadora. O papel dos líderes espirituais é levantar outros, não centralizar tudo em si. Uma igreja madura não é aquela onde todos assistem a um líder ungido, mas onde cada membro descobre e vive seu chamado. Paulo está nos ensinando que cada parte do corpo tem uma função vital e que a plenitude de Cristo só é manifesta quando todos estão envolvidos e crescendo juntos. O objetivo final dessa edificação é que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. F 4:13. Isso é gigantesco. Não estamos apenas sendo moldados para sermos bons cristãos. Estamos sendo formados para nos parecer com Cristo, como um corpo vivo que reflete sua glória. A igreja não é um clube espiritual. Ela é o instrumento de Deus para manifestar Cristo ao mundo. Paulo também alerta sobre a imaturidade espiritual. Ele fala de crianças levadas por qualquer vento de doutrina, F 4:14, vulneráveis a engano e manipulação. Isso continua atual. Em uma era de tantas vozes espirituais e influenciadores religiosos, é fácil se perder. Por isso, o chamado à maturidade não é um luxo, é uma urgência. Só cristãos firmes na verdade e no amor podem discernir o que é de Deus e o que é distorção. Um dos segredos da maturidade é falar a verdade em amor. F 4:15. Isso pode parecer simples, mas é profundamente desafiador. Em muitas comunidades, temos verdade sem amor, que fere, ou amor sem verdade, que omite. Paulo nos chama a manter ambos juntos. Maturidade espiritual é ser como Cristo, cheio de graça e verdade. Só assim o corpo cresce de forma saudável. Ao continuar, Paulo traça um contraste entre a nova e a velha natureza. Ele afirma que, como crentes, devemos deixar o velho homem, corrompido por desejos enganosos, e nos revestir do novo homem criado segundo Deus. F 4:22-24. Essa mudança não é apenas de comportamento, mas de natureza. É uma renovação da mente, das atitudes e dos desejos. E isso acontece em comunidade. O crescimento cristão nunca é solitário. Ele se dá no contexto de relacionamentos espiritualmente saudáveis. Ele então traz aplicações práticas sobre como viver essa nova vida no corpo de Cristo.
falar a verdade uns aos outros, não guardar ira, não dar lugar ao diabo, trabalhar com honestidade, usar palavras que edificam, e não entristecer o Espírito Santo. F 4, 25, 30. Esses mandamentos não são regras frias, mas fruto de uma vida regenerada. Eles mostram que a espiritualidade verdadeira afeta todas as áreas, inclusive como tratamos uns aos outros. Essa seção da carta é um chamado à comunhão profunda, ao crescimento coletivo e à maturidade. Viver a plenitude de Cristo não é uma experiência mística isolada. É um processo contínuo dentro do corpo, com todos os seus desafios, dores e alegrias. É perdoar, cooperar, falar a verdade, servir e amar. É aprender a crescer juntos, como uma família que está sendo moldada à imagem do Filho. Quando entendemos isso, a vida cristã deixa de ser solitária e se torna relacional. Descobrimos que não fomos chamados apenas para acertar com Deus, mas para fazer parte de algo maior. Uma comunidade viva, diversa e interdependente. O crescimento pessoal está ligado ao crescimento do corpo. E é no corpo que a plenitude de Cristo se manifesta de maneira mais palpável e transformadora. À medida que Paulo desenvolve sua carta, ele nos conduz a uma revelação surpreendente e vital para a vida cristã. Nossa jornada espiritual ocorre em um campo de batalha invisível. A espiritualidade cristã, segundo Efésios, não é uma caminhada neutra, mas um combate ativo contra forças espirituais do mal. E é neste ponto da carta que ele introduz um dos ensinamentos mais conhecidos e profundos de todo o Novo Testamento: a batalha espiritual e a armadura de Deus. No capítulo 6, verso 10, Paulo começa com uma instrução clara: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o ponto de partida. A força que precisamos não vem de nós mesmos, de disciplina ou força de vontade. Vem de uma fonte divina, o próprio Deus. Paulo não nos chama a sermos heróis espirituais solitários, mas a nos colocarmos debaixo da autoridade e da capacitação do Senhor. Sem essa base, não há batalha que possamos vencer. A seguir, ele declara: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. F 6:11. Note que não se trata de enfrentar apenas o mal genérico ou dificuldades naturais. Paulo está falando de estratégias malignas, elaboradas e sistemáticas. Ciladas. O inimigo não atua de maneira aleatória. Ele é astuto, paciente e conhece bem as fraquezas humanas. Por isso, precisamos estar preparados espiritualmente, conscientes de que há uma luta real acontecendo nos bastidores da vida. Paulo então revela a natureza do conflito. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. F 6:12. Essa afirmação muda radicalmente nossa percepção dos problemas da vida. Muitas vezes achamos que nossos inimigos são pessoas, sistemas ou circunstâncias, mas Paulo nos chama a olhar mais fundo. Há um conflito espiritual, cósmico, entre luz e trevas, que se manifesta na vida cotidiana. Diante dessa realidade, a solução não é o medo, mas o preparo. E aqui Paulo descreve a armadura de Deus, peça por peça, com simbolismos ricos. Cinturão da verdade. A verdade é o que sustenta todas as demais partes da armadura. Sem verdade, tudo desmorona. Aqui trata-se tanto da verdade do Evangelho quanto da integridade pessoal. Viver na verdade é andar com firmeza espiritual. Couraça da justiça. A justiça de Cristo nos protege o coração. Não é nossa perfeição moral, mas a justiça imputada por Deus. Quando sabemos que somos justificados, somos protegidos contra acusações, condenação e culpa, calçado da preparação do Evangelho da paz. Estar prontos para proclamar a paz de Cristo é parte da batalha. A paz do Evangelho não é passiva, é ativa.
Caminhamos com estabilidade e prontidão quando estamos firmes na boa nova. Escudo da fé. Paulo diz que com ele podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é nosso instrumento de resistência contra acusações, dúvidas, tentações e ataques mentais. É confiar, mesmo quando não vemos. Capacete da salvação. A salvação protege nossa mente. Quando temos convicção da salvação, ganhamos clareza, segurança e foco. A salvação não é apenas o começo da jornada cristã, mas a cobertura contínua da nossa mente. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a única arma ofensiva da armadura. A palavra não é apenas informação, é uma arma viva e eficaz. Jesus usou a palavra para resistir ao diabo no deserto. Nós também devemos conhecê-la, declará-la e vivê-la. Paulo conclui essa instrução exortando a orar em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. F 6:18. Ou seja, a oração é o ambiente onde toda a armadura é ativada. Não é uma peça extra. É o oxigênio da batalha espiritual. Sem oração, não há vigilância, resistência nem vitória. Paulo nos chama a uma vida de intercessão constante, por nós, pelos irmãos e por todos os santos. Essa batalha espiritual não é uma metáfora, mas uma realidade que afeta todas as áreas da nossa vida. Relacionamentos, emoções, decisões, saúde mental, vocação. Muitas vezes achamos que estamos apenas passando por uma fase difícil, quando na verdade estamos sob ataque espiritual. Efésios nos dá clareza. Precisamos discernir e nos posicionar espiritualmente. A vida cristã não é um passeio, é uma luta, mas uma luta vitoriosa em Cristo. E é importante entender que essa armadura não é algo místico que vestimos uma vez por todas. Ela é um estilo de vida. Viver na verdade, na fé, na justiça, na palavra e na oração é andar revestido. A armadura não é ritualística, é relacional. É um reflexo de uma vida enraizada em Cristo. Ao fazermos isso, permanecemos firmes. Essa é a ênfase repetida por Paulo. Ficar de pé, não ceder terreno, resistir. Também é fundamental lembrar que não lutamos sozinhos. A batalha espiritual é pessoal, mas também coletiva. A igreja é um exército espiritual. Quando um irmão cai, os outros levantam. Quando um está fraco, os outros intercedem. A intercessão uns pelos outros, como Paulo pede em Efésios 6:18-20, fortalece o corpo inteiro. Paulo, ao escrever essa passagem, não está falando como um teórico. Ele está preso, acorrentado, aguardando julgamento diante do Império Romano. E mesmo assim, ele escreve sobre estar fortalecido no Senhor e revestido da armadura espiritual. Isso mostra que a batalha espiritual não está condicionada à liberdade física ou conforto. Ela acontece em qualquer lugar, a qualquer momento, e exige constante vigilância. Essa seção da carta fecha com um tom de urgência, mas também de confiança. Em Cristo, já temos a vitória. A armadura está disponível. A estratégia do inimigo já foi revelada. O Espírito já habita em nós. Nossa parte é tomar a armadura, permanecer firmes e lutar, não com medo, mas com autoridade. Viver a plenitude de Cristo inclui resistir às trevas com coragem, fé e discernimento. Com tudo o que Paulo já revelou ao longo da carta, a identidade do crente, o chamado à unidade, os dons espirituais e a batalha invisível que travamos, ele finalmente nos conduz a um dos aspectos mais práticos e poderosos de Efésios. Como viver a plenitude de Cristo no cotidiano. A vida cristã não é teórica, nem confinada a experiências espirituais isoladas. Ela é, acima de tudo, vivida nas pequenas e grandes decisões do dia a dia. E é nesse ponto que a carta se torna profundamente transformadora. Paulo começa a transicionar da doutrina para a prática, logo após apresentar os fundamentos espirituais da nova vida. Ele escreve: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados.
F5:1. Essa frase, por si só, é um manifesto. Somos chamados a refletir o caráter de Deus nas nossas atitudes. E como isso se manifesta? E andai em amor, assim como também Cristo nos amou e se entregou por nós. F5:2. Viver a plenitude de Cristo começa por viver em amor sacrificial, em relacionamentos marcados pela entrega, e não pela busca de vantagem. A carta então avança por uma série de áreas específicas da vida onde essa plenitude deve ser demonstrada: pureza sexual, integridade, palavras, relacionamentos, casamento, família e trabalho. Paulo não separa o espiritual do comum. Ele mostra que a espiritualidade verdadeira é revelada em como lidamos com as pessoas à nossa volta. Primeiro, ele trata da pureza pessoal. Paulo escreve que a imoralidade e toda impureza ou avareza nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. F5:3. Isso mostra que a nova identidade traz consigo um novo padrão de vida. Não se trata de legalismo, mas de coerência com quem nos tornamos em Cristo. Palavras torpes, piadas obscenas, mentira e ganância são apontadas como atitudes que apagam a luz da nossa fé. A seguir, ele fala sobre viver como filhos da luz. F5:8. Discernindo o que é agradável ao Senhor, rejeitando as obras das trevas e vivendo de forma sábia. A plenitude de Cristo nos dá sabedoria para navegar o mundo com olhos espirituais. Isso inclui administrar bem o tempo, cultivar um coração agradecido e manter uma postura de adoração constante. Paulo também fala sobre a influência do Espírito Santo, dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. F5:18. Aqui ele propõe um contraste. Em vez de buscar alívio, escape ou prazer em coisas passageiras, devemos nos encher continuamente da presença de Deus. Essa plenitude do Espírito se manifesta em louvor, gratidão e submissão mútua. É então que ele entra em um dos textos mais detalhados e sensíveis sobre relacionamentos familiares e sociais, e começa pelo casamento. Paulo descreve o relacionamento entre marido e mulher como um reflexo do relacionamento entre Cristo e a Igreja. F5:22-33. Isso eleva o casamento a uma realidade espiritual. Não é apenas uma parceria emocional ou contratual, mas um sinal visível de uma verdade invisível. Ele instrui as esposas a se submeterem ao marido como ao Senhor, e os maridos a amarem suas esposas como Cristo amou a Igreja, com entrega, sacrifício e cuidado. Esse modelo não é opressor, como muitas vezes é mal interpretado, mas radicalmente amoroso. A submissão aqui é recíproca. F5:21, e baseada na humildade e no amor. O lar cristão, segundo Paulo, deve ser um espaço onde a plenitude de Cristo se manifesta no respeito, no cuidado e na comunhão. Ele continua com orientações sobre a relação entre pais e filhos. F6:1-4, incentivando a obediência dos filhos e a responsabilidade dos pais de não provocá-los à ira, mas criá-los no ensino e na admoestação do Senhor. A plenitude de Cristo se revela também na forma como criamos nossos filhos, com paciência, verdade e exemplo. Depois, Paulo trata das relações de trabalho. No contexto da época, senhores e servos, F6:5-9. Mas os princípios se aplicam diretamente ao ambiente profissional de hoje. Ele chama empregados a trabalharem com sinceridade, como ao Senhor, e aos empregadores a tratarem seus funcionários com respeito, lembrando que todos têm um Senhor nos céus. Isso revela que o trabalho é um local onde Cristo pode e deve ser glorificado. A ética cristã se manifesta em diligência, honestidade e justiça. O que Paulo está nos ensinando de forma prática é que viver a plenitude de Cristo não é misticismo, é encarnação. É Cristo vivendo em nós no dia a dia, no modo como falamos com o cônjuge, como educamos os filhos, como tratamos colegas de trabalho, como usamos nosso tempo e como reagimos quando ninguém está olhando. Isso é plenitude.
Cristo se expressando através de cada detalhe da nossa vida. Não se trata de perfeição, mas de integridade, de deixar o Evangelho infiltrar cada camada do cotidiano. Paulo não separa vida espiritual de vida normal. Ele integra tudo. Isso derruba o mito de que espiritualidade é apenas ir à igreja ou ter momentos de oração. É viver como Jesus no mundo real. A carta termina com um tom pessoal e pastoral. Paulo envia saudações, pede orações e reforça seu amor pelos irmãos. Isso mostra que, para ele, a fé era profundamente relacional. E isso também é parte da plenitude de Cristo. Não vivemos para nós mesmos, mas em comunidade. Amamos, servimos, abençoamos e caminhamos juntos. O corpo de Cristo não é uma ideia, é uma realidade vivida, dia após dia. Efésios termina como começou, com graça, paz, fé e amor. Não há instruções complicadas ou fórmulas mágicas. Há um convite: viver com Cristo, em Cristo e como Cristo, até que Ele se forme plenamente em nós. A plenitude não é um destino, é um processo, uma jornada diária de fé, obediência, arrependimento, amor e comunhão. Essa é a poderosa mensagem da carta aos Efésios. Em Cristo, fomos escolhidos, redimidos, unidos, armados e capacitados para viver uma vida que reflete a glória de Deus em tudo. A plenitude não está em ter mais, mas em ser mais parecidos com Ele. E isso acontece todos os dias, no silêncio e no caos, nas vitórias e nas lutas, até que Cristo seja tudo em todos.